Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara, agora o terceiro e último bloco da entrevista com a cantora Jurema Cândia. E agora a gente vai falar um pouco, dois assuntos, Canto do Pão e o Roberto Carlos. Com prazer. Primeiro, o Canto do Pão. Essa ideia de fazer uma fábrica de pães, a gente falou muito da culinária da sua família. A sua vontade vem de quê? Vem de quando? Vontade de fundar uma fábrica? Fundar uma fábrica. Nunca tive essa vontade. Então, quem teve a ideia de fazer alguma coisa foi o meu cunhado, o maestro Jaime Além, que ele falou, olha só, que eu comecei fazendo experimentos em casa, eu sempre fiz pão. Mas quando eu viajava, eu falava, gente, o meu pão não é igual a esse. Né? Aí eu comecei a comprar livros, o livro do Olivier Anquier, eu viajava e comia o pão de tudo quanto é lugar, eu provava, eu cheirava, mas que pão é esse? Até que eu comprei o livro do Olivier Anquier e vi que os pães que ele ensinava a fazer ali não tinha nada a ver com os que eu fazia de uma forma assim, botava muita coisa que um verdadeiro pão não precisa, né? Botava leite, botava margarina, blá, blá, blá. E aí quando eu comecei a fazer o primeiro pão, eu falava, isso é um pão. Aí eu me encantei. Então eu viajava muito, ia para São Paulo, e na época eu tinha um namorado, um músico, que ele me incentivou também muito nisso. Você tem mão para fazer pão? E a gente comprava pão, a gente experimentava. E eu falei assim, vou tentar fazer esse pão. Vou tentar. Aí eu fazia o pão de fermentação natural, que hoje em dia é o meu carro-chefe do Canto do Pão. É o levain, né? E aí eu comecei a fazer, foi dando certo. Aí, eu quero comprar seu pão. A vizinha de cima do prédio, a vizinha de baixo. Começava a assar o pão em casa, todo mundo sabia que eu estava fazendo pão. E aí eu comecei a receber encomendas. E então fazia uma vez por semana em casa. À noite eu batia as massas, comprei uma maquininha e eu batia as massas e deixava no freezer com um processo de fermentação longo, né? E no dia seguinte chegava uma faxineira que eu tinha, me ajudava e eu trabalhava o dia inteiro, e eu acordava durante a madrugada para ir tirando as caixas para elas irem adquirindo a temperatura ambiente. Nossa. Então era uma trabalheira, mas eu fazia assim no máximo 100 pães no dia. E aí acabava tudo, varria a casa inteira, tomava um banho, mudava a roupa, que eu estava na farinha, estava milanesa. E aí ia chegando o pessoal para buscar os pães. E eu sempre botava um azeite assim na mesa, com umas ervinhas, uma pastinha, uns pães para quem chegasse. Aí a pessoa chegava para buscar o pão, passava ali 2 horas. E eu com sono, né? Então aquilo ali virou assim uma reuniãozinha. Virou um ponto de encontro do pão. Virou. Aí o Jaime falou, ô minha comadre, eu sou comadre deles, né? Batizei o Tomás. Eu tenho um dinheirinho aí, vamos abrir um Canto do Pão? Que já tinha esse nome. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Jaime, isso aí pra mim é um hobby, não quero compromisso com nada, procurar lugar pra montar, não, pode deixar comigo. Daqui um pouco apareceu, olha, eu vi um lugar assim, e aí, para encurtar a história, arrumou lá um espaço ali no Estácio e a gente reformou um pouquinho, pequenininho. Aí eu botei ateliê Canto do Pão. Aí eu mesma vendia, eu mesma entregava, eu mesma fazia o pão. E até um dia que choveu tanto no Rio e entrou água ali e eu e o padeiro tivemos que levantar saco de farinha para não molhar. E então foi assim, rapidamente a gente falou, não, esse lugar não dá mais pra gente. E mais uma vez a sorte me acompanhou. Porque eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Não, eu vi um outro espaço, não sei o que. A hora que eu cheguei, falei, Jaime, isso é um depósito de material de construção. Isso aqui é um lixo. Não, mas vamos fazer uma reforma aqui, não sei o que. Aí foi uma reforma grande. Estamos lá até hoje. Com quantos funcionários? Tenho 12 funcionários.
E a gente fornece para uma grande rede de supermercados, Zona Sul de lá. Eles têm umas 30 lojas. E para delicatessen, eu tenho assinatura de pão, que a gente estava falando antes, né? E eu forneço para restaurantes, para bistrôs de lá. E estamos lá em pé há 11 anos já, né? Nessa época que você falava, eu acordava cedo para fazer o pão, virava madrugada, como é que você conciliava isso com a música? Como é que você fazia? Então, na época, eu não tinha Roberto Carlos, eu não viajava tanto, então dava para eu fazer, né? Mas hoje em dia não daria mais. Tanto que eu viajo e o pessoal de lá eu vou tocando de longe. Porque hoje em dia também tem o WhatsApp, tem tudo. Você liga para falar qualquer coisa. E quando eu saio, eu deixo o Jaime, que é com procuração minha, qualquer coisa. Se tiver que demitir, se tiver que fazer alguma coisa em meu nome, ele tem amplos poderes para isso. Ele continua sendo meu sócio nos abacaxis. Tem uma amiga sua também que conheceu você nos shows do Roberto Carlos que se prontificou a voluntariamente ajudar você. Que bom que você está tocando no nome dela aqui. Doutora Marlene Salomão, que é uma advogada tributarista muito renomada em São Paulo. E nos conhecemos assim nos shows do Roberto. E foi um gesto assim tão natural que eu via sempre ela lá embaixo, ela nunca conseguia pegar a rosa. E eu sempre olhava, falei, hoje eu vou pegar uma rosa e vou dar para aquela senhora. Aí acabou o show, eu peguei uma rosinha, fui lá na frente do palco e mostrei assim para ela. Aí as meninas ali da frente, me dá essa rosa, me dá. Falei, não, é para ela. E aí começou uma grande amizade depois disso. E hoje em dia ela é uma madrinha para mim, uma amiga. Quando eu viajo, ela dá total apoio para a minha equipe do Canto do Pão. E nem que eu não viaje, ela está direto lá dando apoio, comandando o meu povo. Ela é muito experiente em gestão, coisa que eu não sou. Então ela me ajuda demais em todos os níveis. E até eu aqui no meu dia a dia virou uma amiga. A gente não fala de empresa o tempo inteiro, né? Ela viaja, a gente faz programas juntos quando ela viaja para ver show do Roberto. Eu, às vezes, vou para São Paulo, sou super bem hospedada na casa dela. Ela vem para o Rio e fica em casa, hospeda lá na casa do Jaime, que tem mais conforto, é maior do que a minha casa. E, enfim, é uma grande amiga e que eu tenho profunda gratidão pela amizade dela e por tudo que ela trouxe de bom para a minha vida. E o Roberto Carlos, que esse ano, 2019, você completa 17 anos cantando com ele, né, na banda dele. Você já escutava o Roberto na sua adolescência, na sua, sei lá, com 20 e poucos anos? Eu ouvi assim, mas eu sempre, acho que é coisa da minha geração, eu sempre fui mais ligada em música americana, em Michael Jackson, até nos Beatles mesmo. Eu via muito coisa de baile, quando aparecia alguma novidade no rádio. Então a gente tinha aquele rádio que era gravador junto, apertava, ali era o jeito que eu tinha de pegar aquela música, de tirar a letra de qualquer jeito, né? Que eu tirava a letra de qualquer jeito em inglês para cantar. Então eu tive uma aproximação assim, né, com a música americana que eu gostava muito. E Roberto eu ouvia assim, a minha irmã ouvia em casa. Ele sempre foi assim um nome muito reconhecido, um cantor popular romântico. E detalhes não tem quem não conheça. E então ele todo canto que a gente vai, a gente conhece pessoas muito especiais. E ele, essa turnê que a gente fez agora pelos Estados Unidos, eu tinha os insights assim no palco, sabe? Falei, meu Deus, eu olhava assim, aqueles teatros gigantescos, lotados todos. Eu olhava assim, sabe? Falei, gente, que maravilha a missão
do Roberto, e que bom que eu faço parte de levar aquelas letras que falam de amor, que falam de que hoje em dia está tudo assim tão demodê, né? Falar. Então, que coisa bacana que ele leva para o mundo, que ele emociona as pessoas de todas as idades. Várias gerações, né? Várias gerações. Hoje em dia você vê criança lá gritando por uma rosa no pescoço do pai. Você vê velhinha que às vezes chega de cadeira de roda, chega de bengala. E então é um que chora na hora de Nossa Senhora, é a outra que chora na hora do Lady Laura, que lembra da mãe. É muito bacana isso. E ele tem um frescor no palco, ele é de um profissionalismo e tá com a voz, eu acho, cada vez mais bonita. A gente vai amadurecendo, as cordas vocais parece que vão dando uma acomodada, vão se encontrando mais com o espírito, vão chegando mais perto do coração, assim. Então eu acho que ele tá com a voz mais aveludada, ele tinha uma voz assim mais anasalada, né? Na época da Jovem Guarda, né? Hoje em dia ele cantando essas músicas, ele cantando El Dia Que Me Queiras, nossa, é uma coisa, eu fico assim, falo, nossa, que coisa, como canta, né? E muitas pessoas perguntam para você como é que é a sua relação com ele, Sim. se é muito próxima, Sim. se você convida ele para experimentar seu pão. Me perguntam sim, E como é que é essa relação, como é que se dá isso lá na... Olha, eu tô lá há tantos anos, mas eu, pelo menos, a maioria, a gente não tem essa proximidade toda do Roberto, não, até porque ele tem uma vida muito, se imagina, né? Se eu não tenho tempo para nada, você imagina ele, uma hora ele recebe o prêmio aqui, outra hora ele tem que gravar um disco ali, então acho que ele tem muito pouco lazer na vida. Então o contato que a gente tem com ele é assim de palco mesmo, é a hora que ele entra, que ensaiar quase não tem mais, a não ser quando é para um especial da Globo. E aí tem ensaio e pro vocal é sempre menos ensaios, né? Você estava falando que tem um momento no show que você dança um pouquinho com ele, alguns segundos com ele ali, né? Ah, pois é, solamente uma vez. Então são uns segundinhos que eu entro no palco para fazer um movimentinho ali. E aí eu danço um pouquinho com ele, é mais assim uma coisa, um jogo de cena mesmo, né? E a mulherada grita, e eu acho que todas gostariam de estar. Então eu sou assim, a representante das mulheres nesse momento, né? Tem um show para você que foi inesquecível do Roberto Carlos, você participando? Olha, eu achei muito, fiquei muito emocionada de cantar em Jerusalém. Aquele show foi muito bonito e pude conhecer um pouquinho da cidade. E então foi emocionante, tanto de repertório quanto a iluminação. O local era belíssimo, era lindo e eu acho que foi um show assim muito marcante para mim. E para a gente encerrar essa nossa conversa aqui, do que você sente mais saudade hoje na sua vida? Do que eu sinto mais saudade na vida? Eu acho que dos meus tempos aqui de menina, que eu podia, tinha horário para nada, podia correr, eu podia brincar no campinho ali em frente à minha casa, eu podia chegar em casa e ouvir a voz da minha mãe cantando, eu podia sentar na mesa do almoço e ter o meu pai ali falando aquelas graças dele. Ele era um sujeito muito especial, ele era um cara muito bacana. Então eu sinto saudade dessa época e muita gratidão também de ter recebido a educação, recebido os valores que eles passaram para todos os filhos. Então eu acho que isso aí foi a maior herança, a melhor herança que eu poderia ter recebido deles, né? Então esse sentimento de solidariedade, de compaixão com o próximo, enfim, de paz e bem, sempre.
Obrigado, viu, por você ter vindo aqui, ter Obrigada disponibilizado eu. esse tempinho para vir aqui gravando. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo aqui, né? E eu desejo tudo de bom para a cidade, para os meus conterrâneos e desejo paz e bem para todo mundo. Obrigado pela sua vinda. O programa Gente no Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.